Muito boa noite, meus amigos do Lar da Família Cristã. Nós estamos aqui para mais uma noite do Evangelho e vamos começar com a nossa prece inicial, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofendidos, e não nos deixeis cair na tentação, Senhor, e livra-nos de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Agradecendo pela prece inicial, nós vamos fazer a leitura do tema da noite, que é do livro da Gênesis, trazido por Allan Kardec, no capítulo A Nova Geração. Nós vamos falar do item 27 até o 32, então nós vamos fazer uma breve leitura e depois a gente faz um comentário. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande imigração se cumprirá entre aqueles que o habitam. Aqueles que o fazem o mal pelo mal e os sentimentos do bem não toca. Não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Eles iriam espiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores e outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e terão por missão fazê-lo avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra, nos dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá, de mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois exteriormente, como de hábito, como esta única diferença não está. Mas esta diferença é capital, que uma parte dos espíritos nela que se encarnam não se encarnarão mais aí. Em uma criança que nasce em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que se encarnaria. Esse será o espírito mais avançado e levando o bem. Trata-se, pois, bem menos de uma geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. É nesse sentido, sem dúvida, que entendia Jesus quando dizia: "Eu vos digo em verdade que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido." Assim, aqueles que esperam ver transformações se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. O item 28. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermediário. Assistimos à partida de uma e a chegada de outra, e que cada uma se assinala já no mundo pelas caracteres que são próprias. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas. É fácil distinguir a qual das duas partes pertence cada indivíduo. Uma nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, que se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoce, unidas aos sentimentos inatos do bem e das crenças espirituais, o que é sinal indubitável de um certo grau de atendimento anterior. Ele não será composta por exclusivamente de espíritos eminentes superiores, mas aqueles que, tendo já progredido, serão dispostos a assimilar todas as ideias e progressos e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é o primeiro, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. A propensão intuitiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, o arrasamento por tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza.
São esses vícios dos quais a terra deve ser purgada para afastamento daqueles que se recusam a se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade, e que o homem de bem sofrerão sempre por seu contato. Quando a terra deles estiver livre, os homens caminharão sem entraves para o futuro melhor, que lhes reservado neste mundo por preço e por esforço de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhe abre a entrada do mundo superior. Item 29. Por essa imigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardários serão expulsos da terra e regados ao mundo inferior. Muito ao contrário, nele retornarão, porque muitos cederão ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo, a que a aparência neles era pior do que o futuro, do que o fundo. Uma vez subtraídos as influências da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreos, a maioria verá as coisas de um modo muito diferente do que quando vivos, assim como temos disso numerosos exemplos. Nisso serão ajudados por espíritos benevolentes que se interessam por eles e que se apressam em esclarecer-os e mostrar-lhe o falso caminho que seguiram pelas nossas preces e nossas exortações. Nós mesmos podemos contribuir para o seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua em todos os mortos e os vivos. A maneira pela qual se opera a transformação é muito simples, e como se vê, ela é toda moral, e nada se devia das leis da natureza. Item 30. Que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores, ou os antigos espíritos melhorados. O resultado é o mesmo, desde o instante que tragam melhorias disposições, e sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam assim duas categorias, segundo as disposições naturais. De uma parte, os espíritos retardatários que partem da outros espíritos progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, pois, em um povo em que a raça, ou no mundo inteiro, em razão daquela das duas categorias que tivera preponderância. 31. Uma comparação vulgar fará compreender melhor ainda que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento composto em grande maioria de homens turbulentos e indisciplinados. Esses ali levarão sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal terá frequentemente discutido para reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque serão os mais numerosos. Eles se sustentam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os que sejam bons são sem influência, sem conselho e são desprezados, são escarnecidos, maltratados pelos outros e sofrem com o mesmo contato. Não está aí a imagem da sociedade atual? Suponhamos que são retirados esses homens do regimento por 10%, por 10, por 100, por exemplo, e o que sejam substituídos na mesma medida por um número igual de bons soldados, mesmo aqueles que foram expulsos, mas que se emendaram seriamente ao cabo de algum tempo. Ter-se-á sempre o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem ali terá sucedido a desordem, assim será como uma humanidade regenerada. 32. As grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar a saída, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando das mesmas influências e dando mais ascendências a ideias novas. É porque apesar de muitas imperfeições, estão maduros para essa transformação, que muitos partem a fim de irem se retemperar numa fonte mais pura, ao passo que, se tivesse permanecido no mesmo meio sobre as mesmas influências, teriam persistido em suas opiniões e na sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para que lhe abrir os olhos, porque aí vem o que não poderia ver sobre a terra. Incrédulo, o fanático, o absolutista perderão, pois retornarão com ideias inatas de fé,
tolerância e de liberdade. Em seu retorno, encontrarão as coisas mudadas e suportarão a ascendente do novo meio onde terão nascido, em lugar de fazer oposição a ideias novas. Delas serão os auxiliares. Bom, o que a gente tem para comentar sobre o texto, né, a nova geração, é para falar da Gênese, né? A Gênese foi trazida por Allan Kardec, do livro do último, né? A Gênese é o último, é o quinto livro do Allan Kardec, e ele fez do Apocalipse, né? Da Bíblia, que foi trazido por João Evangelista, né? E esse capítulo, propriamente dito, é onde ele fala da regeneração do planeta, né? Como o planeta vai se regenerar, de que forma, né? E os comentários, evidentemente, tem que ficar em torno do que se diz, né? A geração, a nova geração. As gerações passadas acabaram fracassando nesse sentido, né? Porque até mesmo por uma série de motivos, falta de compreensão, falta de entendimento, os atropelos que se deu na humanidade, as guerras, sempre as guerras em nome de Deus, né, sempre colocando o Deus acima interesses materiais, né, e não realmente no interesse da humanidade, né, do planeta. E quando ele fala dessa transformação desta geração, a gente traz os comentários que se fazem necessários quem é esta geração, né? Essa geração que vai nos suceder, né? Essa geração, muitos dizem, eu fiz uma pesquisa entre outros autores, já autores espirituais, né? Quem gostar desse tema, uma pessoa que fala muito bem sobre esse tema, é o Geraldo Lemos Neto, né? Você vai achar várias e várias palestras dele sobre a transição planetária, e ele sempre comenta isso, que o Chico trouxe muito isso nos livros dele, né? Diversos livros, né? Em diversos textos. E alguns autores espirituais, eles falam dessa geração alfa, né? E é interessante porque a gente já teve a geração X, Y, Z, e essas gerações já passaram. Agora é a geração alfa. Se vocês perceberem, é uma geração que está começando, é a A. Só que eles não vêm com uma geração A, eles vêm com uma geração alfa. Então o interessante é que nós estamos no começo. Se você perceber, é o começo. O Geraldo, ele diz que o Chico fala em vários textos, ele confessou a ele, inclusive, que a regeneração do planeta se dará através de 2057. Então, realmente, esta geração está se iniciando, ela está nascendo, né? Ela está reencarnando. E essa geração alfa, eles dizem que ela começou a reencarnar no planeta em 2010. Né? É uma geração que ela tem características totalmente diferentes da nossa. Já é uma geração que é composta de espíritos que já possuem o progresso consolidado, né? Eles já vêm consolidado naquilo que eles vêm com uma missão, e a missão é transformar o planeta, né? A missão é, a todo custo, ser a nova geração. A geração passada falhou. Não que toda essa geração que está desencarnando agora não terá novas oportunidades. Não é isso, né? É longe disso, inclusive. O texto diz claramente que muitos que desencarnarão e que têm já uma noção do progresso, eles vão se burilarem no mundo espiritual. Eles vão se refazerem lá, hein? Porque lá o entendimento é muito maior. Por quê? Porque lá ele está longe dos bens materiais, ele está longe ele vai estar realmente naquela explicação espiritual da alma, né? Do progresso do planeta, né? Para que realmente o planeta foi destinado ao ser humano, né? É destinado ao ser que vive nele naquele momento. Então, se ele conseguir
essa transformação, ele também vai vir e reencarnar com essa geração. Eles vão conviver junto tranquilamente. Por quê? Porque ele já vai ter um entendimento do bem acima de tudo. Já vai ter um entendimento que o mais importante é o coletivo, não o individual. Né? E essa geração alfa, eles têm uma característica própria, né? Porque são espíritos que eles têm uma geração de... Eles são muito curiosos, né? Eles são espertos, são ligados no 220, né? A gente percebe isso. Essas crianças hoje, elas não têm aquela coisa do... Eles te dão aula, realmente eles te dão aula, né? Eles conseguem ser superior a você. Você é um pai que você, às vezes... já eu fico preocupado com esses novos pais, né? Como que eles vão orientar essas crianças? Orientando por exemplos, né? O Kardec que fala, né, que o nosso objetivo principal é ensinar o bem. Nós vamos ter que ser professores dessa geração, sabendo até que eles são muito mais evoluídos que a gente, mas, por exemplo, exemplos do bem, exemplos de boas ações, da caridade, do amor. Isso eles já têm. Então, se eles veem isso como nosso exemplo, é tranquilo para eles. O resto eles já sabem fazer. Eles já têm a influência da tecnologia, eles já vêm com essa tecnologia. Né? Eles pegam um computador, eles conseguem fazer muito mais coisas que a gente, já com 60 anos, não consegue. Né? Então, é muito mais fácil para eles. Né? Se interessam pelos problemas do mundo, né? Já não é uma coisa, eles têm um interesse macro, eles não têm um interesse minimizado do meu país, da minha cidade. É evidente que isso é importante, eles vão ter, mas eles têm uma importância com o planeta. É a existência do local de moradia de muitos. A maioria não vão só encarnar no planeta Terra, eles vão encarnar no mundo inteiro. Então é uma importância pelo mundo, não é aquela importância de gerações passadas, de que o importante é o meu país, o importante é... não venha ninguém de fora, não quero... Não, eles não vão ter essa importância, eles não vão ter esse tipo de egoísmo. Isso já vai ser superado nessa geração. Né? Então é uma geração que eles têm um entendimento muito maior, muito mais macro do mundo, né? Eles têm um interesse pelo mundo, que eles sabem que amanhã eles não só encarnam no planeta Terra, mas vão encarnar em outros planetas, em outros locais, né? Então essa geração é a geração que vai ser constituída agora pelo planeta, é a geração do aprendizado das outras gerações. Eu não tenho dúvida disso, né? Se nós não nos encaixarmos com eles, realmente nós vamos entrar nos outros capítulos, nos outros itens que a gente acabou de ler. Né? Vamos reencarnar em planetas inferiores, em outras órbitas, vamos ter trabalho, o nosso trabalho de evoluirmos esse planeta, mas num planeta muito mais atrasado como o planeta Terra. Não é que você vai voltar na onde o planeta Terra está hoje. Você pode voltar lá no início do planeta, nos homens das cavernas, para aprender, para podermos ensinar o fogo, a roda, como diz o próprio Kardec. Né? Então, essa geração é a geração... essa geração nova é uma geração em que nós temos uma responsabilidade muito grande, inclusive os centros espíritas, né? Principalmente os centros espíritas, porque a gente já tendo entendimento do que é o mundo espiritual, do que é a encarnação, a reencarnação, nós temos a obrigação desse trato com eles quando vem para o centro espírita, de trarmos ele o aprendizado evangélico, o aprendizado para que eles possam ter o encaminhamento espiritual. É evidente que eles têm isso dentro deles muito mais forte que nós, mas nossa obrigação é ensinarmos, é orientá-los, é encaminhá-los para esse tipo de aprendizado. Nós somos professores, né? Como diz Kardec, né? E que
de alguma forma até dá um certo medo, né? Se a gente lê realmente, porque eles são uma geração superiores a nós, mas a nossa obrigação é encaminhá-los. Assim nós também seremos encaminhados, como diz o texto. Podemos, quando desencarnarmos, voltarmos ao mundo espiritual, nos rebulinarmos, né? Nos refazermos, nós reaprenderemos lá para voltar depois com eles também, para podermos dar seguimento, para podermos também fazer parte desse mundo regenerado. É isso que todos nós, como espíritas, é o nosso objetivo que a gente tem, que é passar essa fase, passar essa transição, né? Nós, é como muitos dizem, né? Comi a carne, agora eu também tenho que roer o osso, né? Não é bem assim, né? Nós podemos passar essa fase, né? Nós podemos passar essa fase do osso. Como? Sabendo que a nossa missão é aprendermos, sempre aprendermos. E por que a gente se envergonharia de aprender com essa geração? Nem um pouco, né? Se eles sabemos que eles são muito mais evoluídos que nós, mas a nossa obrigação como pessoas mais velhas é orientá-los. A orientação é a mais importante da nossa missão atualmente. E para encerrar, o Kardec, né, ele é muito feliz quando ele diz, né, há muito terreno a ser arroteado, mãos à obra, haremos, semeemos, mas, sobretudo, procuremos dar ao nosso testemunho pessoal de autoeducação moral, educando os nossos próprios sentimentos no bem. Né? Ainda ele continua. Dirão alguns enfatiados, pessimistas no plantão obscuro dos derrotados. Mas o que será de nós sem a presença, a utopia e o sonho? Né? Sem isso, nós não conseguiremos realizar os nossos sonhos. Né? E o sonho de todo mundo como encarnado no planeta Terra é que possamos estar nesse momento do planeta regenerado, né? Que fazer parte dessa regeneração do planeta, né? Porque senão seremos espíritos fracassados e teremos que sempre recomeçar. E quantas vezes e quantas a gente já não começou. Quero agradecer a todos pela paciência. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos e que Deus esteja no coração de todos vocês. Obrigado. Para encerramento de mais um Evangelho no Lar, né? O Evangelho que a gente está trazendo essa noite. Vamos às nossas vibrações fraternais, doar um pouquinho daquilo que a gente pode ter nessa noite, né? E agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, vibremos. Vamos vibrar por toda o planeta Terra, né? Que vem passando por esse momento tão difícil dessa pandemia, um novo aprendizado nas nossas vidas, né? Onde também, se nós pegarmos o tema da noite, Allan Kardec fala, se eu não me engano, no capítulo anterior da Gênesis, que a transformação do planeta se dará por catástrofes naturais e pandemias. Está lá escrito, e pandemias. Então a gente tem que entender que isso é um planejamento natural já da transição planetária. Há muito tempo que isso já está planejado pelo mundo espiritual, por Deus, enfim, por todos aqueles que coordenam, né, essa transição. Vibremos também pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, que eles tenham entendimento que esse momento é um momento diferenciado, é um momento muito, muito, muito à parte de tudo que nós já passamos e que eles possam ter a compreensão necessária para que a sociedade é que seja beneficiada nesse momento e nunca eles. Vibremos por todos aqueles que vêm passando por dificuldades, não só materiais, mas principalmente por dificuldades espirituais. O material sempre dá um jeitinho de chegarmos até nós, mas o espiritual nesse momento é muito difícil. Então vamos vibrar muito por essas pessoas que vêm atravessando esse momento sem a devida compreensão. Vibremos por todos os hospitais que nesse momento, por todos os profissionais de saúde que nesse momento vêm atravessando
é a pior das profissões para estar nesse momento, mas eles abraçam de coração, abraçam com muito amor. Então pedimos muita proteção para eles, que eles possam passar por esse momento sem serem afetados. Vibremos por todos aqueles que estão internados nos hospitais, que estão passando por esse momento, não só da pandemia, mas por outras doenças. Pedimos ao mundo espiritual, aos amigos espirituais, ao Dr. Bezerra de Menezes, que possa trazer esse conforto a eles e dar o que for de merecimento de cada um. Pedimos também pela nossa juventude, pela nossa velhice, que eles sejam amparados, que eles tenham uma compreensão também, para que eles possam passar com tranquilidade esse momento. Pedimos a todos aqueles que não têm um amparo, que não têm um teto sobre suas cabeças, para que também eles possam estar vibrando uma vibração especial por essas pessoas. Vibremos também pedindo permissão ao mundo espiritual para podermos vibrar por nós mesmos. Vibramos pela nossa casa, pelo nosso lar da família cristã, que de alguma forma arruma um jeito de estar presente em nossas vidas. Agradecendo também, pedindo uma vibração especial pelo Benê, que tem sido feito muito, mas muito mesmo, nesse momento tão difícil. A ele, ao Carlos, que vem trabalhando muito, mas muito pelo lar da família cristã. E assim encerramos, agradecendo a Deus, assim seja, graças a Deus. E agora vamos à nossa prece ao Senhor, agradecendo mais esse dia. Pedimos todos que nessa prece faça uma prece com uma vibração muito especial, com uma prece especial de cura do planeta, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofendidos. Não nos deixeis cair na tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.